Amém. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. E vamos ler as Escrituras. Fica na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E leremos o verso 5 ao 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, leremos o verso 5 ao 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houverdes e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, abençoe a Tua palavra e também com ela abençoa as nossas vidas. Dê-nos a porção que nos cabe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Eu gostaria de falar sobre essas 7 virtudes, a qual pertence a noiva, que nós chamamos de igrejas, ou melhor dizendo, de igreja, né? Falando no singular, igreja. Igreja é aquela que é tirada fora do mundo, separada. Ou seja, ela é nascida de Deus, a igreja de Deus. Ela é nascida de Deus. Agora, nós vamos observar uma coisa. Nós já temos ouvido os nossos ensinamentos, que é nos dado através do nosso amado profeta. E nós sabemos que a base, o fundamento disto, está exatamente na fé. É o fundamento. Se nós não tivermos fé, não dá nem para começar a base. Porque é por meio da fé que Deus trabalha com cada um de nós. Não deixa colocar na sua cabeça ou na sua mente que é através de conhecer a palavra, ou a decorar a palavra, ou aprender a palavra. Não é. É através da fé. Fé é o 6º sentido que fica no homem, no seu homem interior. E a fé estabelece tudo. Deus trabalha com você através da fé, ainda que seja uma fé natural, comum, mas é através dela que você obtém alguma coisa através por Deus. Agora, nós vamos ver que a fé que foi dada aos santos, ela veio desde o princípio. Desde o princípio. Abel, ele morreu
por amor e sustentar essa fé. Fé é uma revelação. E Abel tinha a revelação. E nós vamos ver que mais na frente, Deus dá a Abraão também esta fé. Até chegar aonde nós deveríamos estar, correto? E nós chegaríamos a isto, começando também através da fé. Nós vamos observar que, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, Ele estabeleceu tudo através da fé. Nós vamos ver que a Bíblia fala em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que você não manuseia, você não toca, você não pega, você não vê com os olhos naturais. Você vê com os olhos da fé. E ele disse, por meio dela, os antigos alcançaram testemunhos. E pela fé, entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram criados. De maneira que aquilo é aparente, foi feito daquilo que não existia. Quem foi? A fé da palavra. Trouxe tudo isto. E quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, e foi sepultado, e ressuscitou naquela manhã, e voltou na forma do Espírito, e habitou a igreja, morou para morar na igreja, Ele estabeleceu ela ali também, dando a ela esta fé, a fé de Jesus Cristo, o próprio Espírito de Cristo, habitando na igreja, aquela fé natural, ela foi transformada para uma fé sobrenatural, que era a fé de Jesus Cristo, dada aos seus filhos por meio do seu Espírito, a sua própria vida, o Espírito Santo habitando neles. Ali nós vamos ver que aquela igreja primitiva, que aquela igreja que foi aquela igreja poderosa, ela estava através dessa fé. E depois nós vamos ver que ela foi quase dizimada. E entrou na era das trevas médias, que foi uma era do sacrifício, uma era de morte, e aonde surgiu ali a primeira igreja nominal. Primeira igreja natural. E dali para frente nós vamos ver que tem vindo. Deus tem ainda mantido no meio da igreja para manter-se a vida dele em sua igreja. Nós vamos observar que a igreja foi trazida do berço. Estou lendo. Isto é certo. Pentecoste abalou lá. Há uns anos lá no passado, enquanto as pessoas lançavam a pedra e zombavam e riam, porém ela cresceu na maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui.
Aleluia. Isso é correto. É nisso que eu estou interessado em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Vejam. Então nós tivemos aquele tempo primitivo, onde a igreja era perseguida, e tem vindo através das eras. E hoje nós estamos vivendo em um tempo, é o que o profeta está dizendo, hoje eu quero ver uma igreja agora madura. Nós temos sido surrados aqui e surrados ali. Porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós. O cobertor de Deus é a palavra, é o Espírito Santo, para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia, não é mesmo? Que lutas que nós temos, batalhas, que na verdade não é nós. É Deus que luta as nossas lutas, as nossas batalhas. Deus é que vence tudo por nós. Mas nós temos que ceder e render por completo a Ele. Sim, Senhor. Ele disse agora, Ele disse, e agora do seu povo. Daniel diz os grandes acontecimentos dos últimos dias. Quando essas coisas acontecerem, que coisa? O povo fará grande proeza. Os homens de fé farão naquele dia. Deus deu, como nós ouvimos num culto passado aí, grandes anjos, grandes mensageiros durante essas eras da igreja, e Deus operou naqueles homens de uma forma especial. E como nesta era que nós estamos vivendo, nesse último mensageiro da última era da igreja, da era de Laodiceia, o mensageiro de Apocalipse 10:7. Deus tem se manifestado nele de uma forma muito sobrenatural. Os paralíticos, os aleijados, os cegos, os surdos, tudo volta à sua restauração. Os mortos são ressuscitados. E o poder da palavra criadora de Deus, a palavra falada. Então nós podemos ver isto, Deus mostrando o que está acontecendo agora. Para que isto? Para a edificação da nossa fé. Da nossa fé. É a hora, tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus começa da chuva tardia, como disse o profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito. E eu mostrarei sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra. E colunas de fogo e vapor de fumo. E acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, nós sabemos que nós estamos vivendo nesta hora, correto? Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. É um tempo do fim que nós estamos vivendo. Porém, há uma escritura que deixa com uma determinação completa para nós, mostrando exatamente o que significa invocar o nome do Senhor.
Vejamos bem, nós estamos vivendo em o tempo mais terrível que existe. É esse tempo agora. Do outro lado, nós estamos vivendo no melhor tempo que pode existir. Porque é uma hora em que aquela verdadeira fé, ela abriu o leque para nós. Ela abriu a porta. E tem revelado toda a palavra para nós. Mas do outro lado é um tempo que Satanás está lutando e batalhando para destruir e afastar as pessoas da palavra. E se tornou assim muito parecido, que todo mundo agora é religioso. E tem uma forma de religião. E diz que todo mundo agora está salvo. E nós vivemos um tempo que a pregação, ela não é baseada na palavra. Ela está baseada na prosperidade. É o tempo que nós estamos vendo. As igrejas, elas estão baseando que, se você não é uma pessoa próspera, você não é abençoado por Deus. E olha para você no lado natural. Enquanto que Deus olha para a sua igreja do lado espiritual. A igreja do Deus vivo, ela não é próspera no sentido financeiro. Não. Nós podemos ver que sempre tem sido assim, desde o princípio. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo São João, eles vieram de casa para a porta chamada Formosa do templo, qual foi o que eles disseram para aquele mendigo? Aquele aleijadinho que estava ali há 38 anos, pedindo esmola na porta formosa do templo. Ele disse: olhe para nós. Aquele aleijadinho olhou, pensando que ia ganhar algumas moedas. Ele disse: nós não temos ouro e nem prata. Essa é a igreja de Deus. Ela não é abastada de dinheiro, de bens materiais. Ela é pobre. Ela não é rica. Deus disse assim: bem-aventurados pobres, porque o Pai agradou dar-lhe o reino. Aleluia! Não é mesmo? Eu não vou dizer que não existe algum rico no nosso meio, mas a maioria que preenche o número da noiva, eles são pessoas pequenas e humildes. Agora nós vamos observar por que nós estamos vivendo nessa época em que há uma personificação do cristianismo, do amor fraternal. Porque a igreja tem se distanciado do assim diz o Senhor, da palavra. E Jesus, falando aqui em São Mateus 24, no versículo 12 ao 14, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade do amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um abandono da palavra de Deus, a colheita, o fruto, é este: iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é você saber que aquela coisa é certa e todavia você faz errado. Isso é iniquidade. Por isso que ele está dizendo: por multiplicar a iniquidade. Hoje o sistema religioso está mergulhado na iniquidade. Não tem mais fé.
Você diz, mas eles fazem milagres, eles fazem cura divina. Eu digo, fé de Jesus Cristo. Fé para te levantar acima da circunstância, acima de tudo que o mundo lhe oferece. Fé para te separar. Fé é uma revelação, fé é uma visão, é os olhos de Deus que te leva a você pisar em lugar que os seus olhos natural não podem levar. Isso é verdade. E no entanto eles estão nessa forma. Mas ouça isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há outro equívoco, outro engano aqui, dentro do sistema religioso, que eles apanham o povo e o amarram nisso daqui. E diz, se ele não pertencer na sua igreja até o fim, não ser religioso, um filiar na sua igreja e manter ali, ele está perdido. Não, ele não disse permanecer até o fim na igreja, permanecer até o fim na palavra. Aleluia, eu amo isto. É a palavra. A vida não está na igreja. Não. A vida não está na igreja. Ele nunca disse que a vida está na igreja. O apóstolo São João, cheio do Espírito Santo, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 7 e 8. Ele disse, este é o testemunho, que Deus nos deu a vida. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Aleluia. Agora, Jesus Cristo é a palavra. É ou não é? Ele é a palavra. A Bíblia diz isso, São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14, ele diz, e o Verbo foi feito carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Ele é a palavra de Deus, manifestando o próprio Espírito Santo, o próprio Pai. Oh, como isso é tremendo! Por isso ele disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você viu aí? Que ele não se trata de um evangelho denominacional, de um evangelho religioso, de um evangelho do sistema de homem, mas se trata da pura palavra de Deus, profética, com assim diz o Senhor. Irmãos, se esse evangelho açucarado que nós temos hoje, chamado de crentes, fosse esse verdadeiro evangelho, o mundo já era para ter acabado. O mundo já era para ter destruído. Porque em todo lugar isto está ali, como uma praga que tem entrado. Mas ele está falando o evangelho do reino. E o reino é o Espírito Santo. O reino é Deus. E esse homem, e essa mulher, e esse pregador, ou seja ele quem for, que tem esse reino dentro dele, ele não pode negar a palavra de Deus. Não pode, porque a palavra e Deus são um e o mesmo. Correto? Esta é a verdade que nós temos, irmãos.
Isto é o que nós temos aprendido e é o que nós podemos ver. Quando você obtém esse verdadeiro evangelho, esta verdadeira palavra do reino, a sua fé é solidificada em uma só coisa: nas promessas de Deus. Em sua palavra. Você tem fé para te separar do mundo. Quando nós chegamos a este lugar, aí podemos acrescentar a outra coisa: virtude. Fé e virtude. Aí é a virtude de quem? A minha? A sua? Não, de quem que é essa virtude? É a virtude da fé de Jesus Cristo que você tem obtido, por meio de Jesus Cristo te dando isto para você. E aí então isso traz em você esta fé gloriosa, correto? Vejam bem, vou ler agora porque senão nós não vamos falar nada, não vamos dar tempo. Mas nada me propus saber, ouça isso, exceto a ressurreição do Senhor Jesus. Se num celeiro ou num estábulo, onde quer que seja, nada me propus saber no vosso meio, a não ser a ressurreição. Eu não quero ouvir o quanto você é bom, é inteligente, é sábio, é esperto. Vejam, porque para começar, você não é bom. Quem é bom aqui? Ninguém. Eu não presto, você não presta. Estamos aqui, se tiver alguma coisa boa em nós, é Cristo. Se tiver algum ato, alguma obra boa em nós, é a de Deus. Mas nós mesmos? Vejam, eu não quero ouvir o quanto você é bom, porque para começar você não é bom. Apenas uma coisa eu quero saber: é a ressurreição do Senhor Jesus que está no coração humano. Aleluia! É isso que é bom. É isso que é bom. Quando se fala na ressurreição de Jesus no coração de um homem e de uma mulher, significa que ele é um dependente dele. E que ele é, na verdade, um que tem compartilhado daquele mesmo poder vivificador que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Está vivendo em você. Aleluia! Isso te ressuscita desse velho mundo pecaminoso, de credos, de dogma, e te posiciona nele. Vejam, então, se Cristo morreu, de fato, não está morto, mas ressuscitou. Então, Ele está conosco. Então, as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava aqui na terra, Ele está obrigado a fazê-las novamente, de acordo com a sua palavra. Ele está. E quando aquela coisa é produzida novamente sobre a terra, as mesmas coisas. Eu lhes pergunto, naqueles dias que Jesus estava na terra, quem era que abraçava Jesus? Quem era que estava andando com ele? Quem era que dava as boas-vindas para ele? Era aquela religião faraisaica? Era a religião dos saduceus? Era a religião dos herodianos? E assim sucessivamente. Essa era a denominação que existia naquele dia. Não. Na reunião de Jesus estavam os pobres, os cegos, os aleijados, os mancos, todas aquelas pessoas necessitadas dele.
De tal maneira que Jesus se sentia tão bem no meio deles, se assentava com eles, comia com eles, e aqueles fariseus ficavam indignados com aquilo. Deus gosta desse tipo de pessoas simples e humildes, pessoas pequenas. E agora, quando ele estava aqui, ele não alegou ser um grande curador. Alegou? Ele disse que não era um curador. Ele disse: nada faço de mim mesmo. Eu nada faço a não ser que eu veja o Pai fazendo. E isso igualmente faz o Filho. Jesus era o corpo, era o templo, era a casa onde o Pai e Espírito Santo habitava. Irmãos, ninguém faz nada. Ninguém. Você não teria nem força para levantar um dedo se não fosse o próprio Pai te dar essa força. Você não teria força para estar aqui nesta noite se o Pai, o Espírito Santo não desse para você essa oportunidade. Isso é verdade. Se nós chegarmos, termos esta visão, essa virtude nas nossas vidas, para saber o valor que isso tem. Vejam, Deus disse, Jesus mesmo disse: eu não faço nada, o homem por si mesmo não faz nada, sem que primeiro o Pai o faz e mostra em visão, e assim como o Pai faz, o Filho faz igualmente. Era Deus que fazia em Jesus. É Deus que faz em mim, é Deus que faz em você. Se é que você tem o Espírito Santo. Ele passou pelo tanque de Betesda, onde havia uma grande multidão de pessoas, aleijados, cegos, coxos, mancos, curvados, fracos, esperando pelo movimento da água. E aqui vem Emanuel, Jesus. Aqui vem Jesus, com as vestes cheias de virtude. Oh, como isso é gostoso! Isso é um maná fresquinho, feito por mão de anjos. Deus está nos alimentando com o pão que desceu do céu. Essa mensagem, ela não veio através de quatro paredes, por meio de algum homem, através de um seminário, por meio de conhecimento intelectual, por meio de um conhecimento teológico. Não, isso aqui é o assim diz o Senhor. É Ele que nos dá essa segurança, essa convicção. Quando você se coloca nas suas madrugadas, lá nas dificuldades, os seus problemas, e você se sente impulsionado por Ele, para se colocar ali de joelho no pé de sua cama, ou deitado mesmo, e você entra na esfera do Espírito Santo. Deus fala no seu coração. Você pode dizer bem assim: o Senhor falou comigo essa madrugada. Eu lhes pergunto: o que é isto? Isso é pão feito por mãos de anjos. Desse jeito, irmãos. E ele tinha essas virtudes. E uma mulher tocou nas suas vestes, poucos dias antes daquilo, e foi completamente curada. Ela o tocou e saiu do meio da multidão e se assentou. Ou seja, lá como foi, Jesus parou, olhou ao redor e disse: quem me tocou? Quem me tocou? A multidão ia oprimindo. Um puxa para cá, outro puxa para lá, e outro aperta aqui, outro aperta lá. O discípulo ficou assim: Senhor, todo mundo te toca, te empurra, te aperta, e tu está dizendo quem me tocou? Ela disse: mais alguém. Ele disse: mais alguém me tocou de um modo diferente. Aleluia! Eu senti que de mim saiu virtude.
eu fiquei fraco. Ó, irmãos. E ele olhou ao redor sobre a multidão, até que ele encontrou a mulher. E ele disse: agora a tua fé te curou daquele fluxo de sangue. Vê? A tua fé tocou nele. Não é a minha, não é a sua que vai te curar e nem vai me curar. É a minha fé, dada por meio do Espírito Santo, que está dando a você essas virtudes. E eu digo, olha, aquele que foi Jesus ontem, esse é Jesus hoje. E haverá Jesus para sempre. Contando que haja uma necessidade de cura, haverá um Jesus para curar. Você crê? Desde que haja um pecador para ser salvo, haverá um Jesus para salvá-lo. Esse é Ele. Você crê? Amém. Ó, que coisa, irmãos. Ele quer que nós tenhamos estas virtudes em nossas vidas. E você já imaginou Jesus Cristo morando em você? Vivendo em você? Dê uma olhadela através dos olhos da fé e veja que maneira que Jesus andou. Qual foi a maneira que ele agiu? É a maneira que ele age hoje em nossas vidas. Isso é verdade. Não falando mal de ninguém, não murmurando, não caluniando, mas com uma palavra viva, uma palavra certa, uma palavra temperada. Você sabia disso? Que era a terceira virtude do corpo da noiva. Vejam bem, isso é a verdade. Em Atos capítulo 4, veja como disse o apóstolo São Paulo. O posicionamento de João, de Pedro, naquela hora mais sombria que poderia existir, onde a pressão estava sobre eles. E quem estava pressionando eles, irmão, não eram os incrédulos, não. Não, eram os assim religiosos. Atos capítulo 4, versículo 18, o 19 e o 20. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinasse no nome de Jesus. Você vê aí? Hoje eles têm uma raiva desse nome. Eles não aceitam esse nome. Manda eles batizar as pessoas no nome de Jesus, como batizou o Espírito Santo através de Pedro, a igreja primitiva lá. Veja se eles aceitam isso. Eles não aceitam. Como aquele mesmo espírito que estava atuando naquela religião farisaica de Saduceu, de Herodiano. Ou eu vou dizer, a massa, o homem morreu, mas o espírito não. Ele continua hoje. Eles têm raiva desse nome, Senhor Jesus Cristo. Eles só usam ele para curar os enfermos, para fazer milagres, sinais, prodígios, porque eles ganham números de pessoas com isso. Nós estamos vivendo num mundo que é um hospital para a peste lenta. Está todo mundo doente, e eles personificam até a cura divina. Engana o povo com o nome de Jesus, cobram e tudo mais. É a situação que o mundo encontra. Mas chega na hora que é a hora mais melhor de ver um cego enxergar, um morto ressuscitar, um paralítico deixar a cadeira de roda, um ressuscitado levantar da maca.
que é muito melhor, que é dar àquela pessoa o perdão dos seus pecados, e a salvação de sua alma, e ele ser mudado. Eles não aceitam isso, que é o batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles pressionaram os discípulos: não fale desse fanático aqui, santo rolador, desse Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Isso aqui é ter o conhecimento de Deus em suas vidas. Não conhecer Jesus literalmente somente, mas ter o conhecimento dele por revelação. A própria vida de Jesus Cristo vivendo neles, que dá essa força para resistir esses personificadores. Vejam, ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Você vê como que é o verdadeiro cristão? É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira. Eles não comprometem a palavra de Deus por nada. Por nada. Não me importa se chova canivete, tribulação, perseguição, até mesmo a morte assolar a seu lar. Pode vir o que quiser, eles não se arredam, porque uma vez que eles foi revelado na palavra, isso mantém a sua vida em ordem. Um cristão, ele não anda se pervertendo, se assim, qualquer coisinha, não. Ele não troca sua primogenitura por 10 bilhões. Não. Por política, por nome, por posição, por igreja, por religião. De jeito nenhum. Quem faz isso é esses crentes fronteiristas. Agora, como que ali, nos séculos médios, esses grandes reis, olha, este grande rei, Acabe, surgiu em poder. E ele estava, de certo modo, andando sobre a reputação de outros reis israelitas. Ele não estava na reputação verdadeira dele. Era de Davi, era de Salomão, estava na sombra dele. Vê? De outros reis israelitas, o qual era Acabe. Ele próprio, ele era de certo modo um crente fronteiriço. Acabe, fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira, porque ele ficava parte do templo neste lado do muro, e parte do tempo naquele lado do muro. Você não sabia o que ele era. Você entendeu? Que tipo de crente que ele era. Uma hora estava do lado de um, uma hora estava do lado do outro. Vejam, essa é a forma de crente que existe hoje. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim, ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável. Não se sabe o que fazer com a respeito à pessoa. É difícil. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está na igreja, aleluia, glória a Deus, amém, feliz. Amanhã está lá no mundo. Desse jeito. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. Na igreja hoje, e então regozijando e cantando e louvando a Deus.
e amanhã por aí bebendo, farreando, usando droga, se associando com os imundos, andando com os ímpios. Oh, misericórdia! Vejam, correndo por aí. Logo é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. Irmãos, uma pessoa que vive assim prova o que ele é. É horrível. O profeta dá um quadro aqui, eu acho muito profundo esse quadro. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual continuava a saltar a cerca todo o tempo. E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento. Lembra que nós estamos falando sobre essa virtude, conhecimento. Lá nos dias do cavalo, dias da charrete, eu vinha muitas vezes diretamente a esta rua abaixo. Olha, 45 anos. Deste modo, ele sempre este velho cavalo, nós colocávamos em uma canga em seu pescoço, como que se faria com uma vaca, para impedi-lo de pular a cerca. E ele mesmo assim pulava. Ele girava essa canga, e virava ao contrário, e assim por diante. E ele passava por cima da cerca. E um dia, eu me perguntava, o que está atraindo esse velho sujeito? E havia uma grande subidouro ali embaixo. Agora ele estava em alfafa alta, porém ele queria. Havia algumas folhas de grama usada para pastagem em um sumidouro. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro, onde havia todos estes arames e vidros, arames farpados. E ele estava em nosso depósito de lixo, e entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. E quando ele entrou ali, ele se enroscou, e quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando, e como ele estava, apenas para apanhar um bocado ou outro, aquela grama usada para pastagem. E quando ele estava em alfafa, quase até os seus joelhos. Desse jeito, né? Eu não sei por que esses crentes têm uma pastagem, um alimento, uma mensagem como esta, tão gostosa aqui que nós temos, e anda nos lixeiros aí fora do mundo, tentando satisfazer. E eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. Um caminho de um transgressor é difícil. Ele apenas não ficou quieto, onde ele estava comendo e aproveitando muito. Aleluia! Alimentando desse pão, dessa água, dessa pastagem verdejante, a palavra, que tira de nós os espíritos errados, espíritos imundos, nojentos, nos faz um filho, uma filha de Deus. Dá-nos uma visão como a visão de Jesus. Porém, a ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira, apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. E agora é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca da pastagem de Deus. Vocês não creem nisso? É a verdade. Está na igreja, sai hoje, entra, está na igreja, tendo um maravilhoso tempo, logo amanhã se vende por algo assim,
isso fica muito difícil. Muito difícil, não é mesmo? Tem conhecimento da verdade, mas não pode se manter firme. Conhecer aqui é uma coisa, agora descer aqui é outra. Vamos deixar com que esse conhecimento desce mais ou menos um palmo para baixo. Deixa Deus empurrar de goela abaixo, dando a você o conhecimento da verdade. Não é você conhecer Jesus, é Jesus te conhecer. Você entendeu? Não é você conhecer a mensagem, é o Espírito Santo vivificar a mensagem em sua vida. É a palavra ser materializada no seu ser. É você ter essas virtudes sendo acrescentadas pelo Espírito Santo na sua vida. Não procure acrescentar nada. É o contrário. Deixe que o Espírito Santo o acrescente. Correto? Agora, nós não vai ter tempo, mas deixa eu entrar na quarta parte, ou quarta virtude. Quando nós temos essa quarta virtude, temperança, não é verdade? Conhecimento, temperança. Agora, o que é temperança, irmãos? Hoje, eles ensinam de uma maneira errada. Se nós voltar aqui aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, veja como disse o apóstolo São Paulo: andai com sabedoria. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. Você entendeu? E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aleluia, Deus nos ajude. Dê-nos graça, Senhor, para sermos assim. Hoje, numa situação no mundo como este que nós estamos vivendo, que o mundo está aí, o diabo, cada canto, cada festa, cada lugar, há um demônio. Há um demônio, vai te incitar a você fazer as coisas erradas e agir de uma forma errada. Vejam isso daqui. Outro dia, enquanto vinha ao culto, liguei o rádio e estavam dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estavam ensinando aos jovens como beber com temperança. Veja como eles têm uma visão, a luz que eles têm, carnal, mundana. Veio de ensinar a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo? Não, eles usam a temperança de Deus no sentido carnal, mundano. Vejam, e isto estão fazendo nas igrejas. Estão lhe ensinando temperança para que não se excedam na bebida. O que deviam ensinar-lhes é Cristo, a palavra. Não como beber. Isso porá a perder a qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada e as suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, e onde tem perdido a noite em suas festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus, oh, como é diferente. É conhecido. É conhecido. Não só pelo vestir. Não é por isso, não. Pelo seu comportamento e a compostura de vida, a ação que você vive, ela fala muito
muito mais alto do que a sua voz. Você entendeu? Entrar na presença de Deus é como sair na madrugada, com o sereno, banha tudo, e as flores soltam seu perfume, e quando você encontra com tal classe de pessoa, bem, sabe que tem estado com Deus. Conversa com ela, as suas palavras são as palavras de um verdadeiro filho nascido de novo. Então veja, o que é temperança então? Temperança, essa temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para que não toma álcool, a menos nesse caso. Esta é a temperança bíblica. Temperança do Espírito Santo, que é uma coisa terrível. Se você não tiver sintonizado 24 horas com Deus e Deus com você, seu temperamento pode subir lá em cima no vermelho. Deus nos ajude, tenha misericórdia. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne. Mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. E isso significa como controlar a língua e não ser charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vamos cair da carreira mesmo antes de começar. E logo nos perguntamos, por que Deus não está em sua igreja, operando maravilhas e demais coisas como antes? Afastou da palavra. Essa mensagem aqui, irmãos, eu não tenho vergonha dela, como disse Paulo. O Evangelho para mim é o poder de Deus. Essa mensagem é a Bíblia revelada. É a Bíblia revelada. Quando nós comemos essa mensagem, alimentamos dessa mensagem, você está fortalecendo com as virtudes, as 7 virtudes. Aí então acrescentem a temperança. Correto? Acrescente a temperança. Aí pode pular para a outra virtude. Qual é a outra virtude? Paciência. Paciência. Como que nós aprendemos a paciência? Vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso para nós. Às vezes é onde nós falhamos e não recebemos isto. Romanos 5. Eu vou ler o verso 5, do verso 1 até o verso 5. Olha como ele diz: sendo, pois, justificado pela fé. A justificação, você sabe o que é o primeiro passo. Pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também demos entrada pela fé a esta graça. Graça é um dom imerecido. Você não merecia, eu não merecia, nenhum de nós merecíamos. Mas Deus nos deu essa graça por fé. Vejam bem. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não minha, não sua. Eu não trago nada nas minhas mãos. Você não traz nada nos seus braços para oferecer a Deus. Você sabe o que você deve dizer? Você deve dizer assim: Senhor, eu não presto, eu não valo nada. Se eu tiver alguma coisa boa em mim, é o Senhor na minha vida. Não foi o que disse Jesus? Carne e sangue para nada presta. Mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida.
E o Espírito é que vivifica a palavra. Aleluia. E então, se você achou graça ante os seus olhos, e tem isso em você, significa que você é uma parte dele, e ele é uma parte sua. Você estava nele antes da fundação do mundo. Você crê assim? Hã? Amém? Digam, amém. Era um pensamento dele, predestinado para herdar a vida eterna. E pela graça ele cruzou o seu caminho. E você obteve isto. Não entendeu? Você entendeu isso? Por isso que nós estamos aqui. Então vejam bem, irmão. Olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Hora que vinham as grandes tribulações, as difamações, as críticas, as risadas, as blasfêmias, de glória a Deus. Dê glória a Deus por isso, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Você viu aí? Que coisa. Agora, se você ver aqui nesta mensagem aqui, vamos ver. Ele mostrando para nós isso daqui. Oh Deus, ajude-nos. Ele disse: essa é a maneira que é em Cristo. Nós simplesmente, inconscientemente, apenas dizemos: essa é sua palavra. E isso simplesmente resolve o assunto. Não resta mais nada. E segue adiante. É assim que se consegue ajuda. Como disse a Bíblia. Vejam bem. Dizendo: certamente te abençoando, te abençoarei, e te multiplicando, te multiplicarei. Por quê? Ele havia de ser multiplicado para cada nação, e o Evangelho através de Cristo. E agora não poderia fazer isto sob a dispensação da lei. A lei era só em um lugar, irmãos. E Deus estava prometendo a Abraão que te multiplicando, te abençoando, certamente te abençoarei. E te multiplicando, certamente te multiplicarei. E muitas nações e muitas famílias da terra serão abençoadas em ti. Aleluia. Então não pode ser pela lei. A lei é só naquele lugarzinho lá. É pela graça. Veja, porque isso não alcançou tão longe a lei, somente para a circuncisão, ou para o circunciso, e esse era o judeu. Porém, na esfera do Espírito Santo, ele tem circuncidado cada coração. Veja, todas as nações. Ele multiplicaria Abraão a todas as nações. Agora, a nossa circuncisão não é na carne. Você sabia disso? A nossa circuncisão é no espírito, é na alma. Deus tirou de você aquele coração impertinente, duro, de pedra, e deu para você um coração mole, um coração de carne. E ali deu para você uma nova natureza, deu para você um espírito novo. E colocou dentro do seu espírito novo o seu espírito, esse verdadeiro Espírito Santo, o qual faz nós sermos o que somos e dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, tem misericórdia de mim, papai Deus.
Porque você nasceu de novo. É uma nova criatura. Não é mesmo? Como disse na Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 a seguir. Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é mais você, é Deus em você. Agora você tem isso dentro de você, não é você. Agora essas virtudes, é as virtudes do Espírito Santo em sua vida. Eu vou prosseguir, não vou ler, para nós não tomar mais tempo, mas vejamos bem aqui agora. Prossiga a piedade, que é a sexta virtude. Piedade é ser como Deus. Ser como Deus. Aí o Espírito Santo na sua vida acrescenta isso, piedade. Vocês já lembram quando aquele homem, já passemos 7 minutos, né? Quando aquele homem saiu de Jerusalém para Jericó, e os assalteadores apanharam eles. Apanhou ele, deu-lhe uma surra, bateu nele e deixou quase morto, arquejando. Aí veio o sumo sacerdote, viu ele, passou de largo. Veio o levita, a mesma coisa, passou de largo. Eles não podiam dar de maneira nenhuma segurança para aquele pobre coitado. Um era sacerdote, ele não podia se manchar, se sujar com aquele pecador, aquele homem imundo. O outro era levita, cuidava do templo de Deus, não tinha jeito. Mas lá veio um calvagante, um estrangeiro, como é que era? Um bom samaritano, calvagando no seu cavalo, não tinha nada que perder, não tinha nada agarrado com ele, não tinha nenhum cordão umbilical, não tinha nenhuma religião, não tinha nenhuma credencial, não tinha nada. Então o que ele importava? Ele podia abraçar aquele pobre coitado, todo sujo, todo maltratado, ferido, cheio de sangue, sujar suas vestes, não tinha nada a ver. E lá vem ele cavalgando naquele cavalo. Chegou, se deparou com aquele pobre homem, com uma íntima compaixão. Ele teve piedade daquele homem. Piedade. Foi lá, desceu da sua cavalgadura. Ele trazia vinho, aleluia. Ele trazia dinheiro, 2 dinheiro. Oh, irmãos, é desse jeito que é o verdadeiro bom samaritano hoje. Desse jeitinho. E quando ele chegou ali, aquele pobre coitado estava arquejando ali, quase morrendo. Pegou lá o azeite, passou nas suas feridas, que representa o Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo, o azeite. Pegou aquele vinho, ele estava lá, o coraçãozinho dele estava batendo bem fraquinho assim, ó. Pum, pum, pum. Aí ele olhou e falou assim: toma um gole de vinho. Toma vinho. E deu vinho para ele. Quando deu o vinho, estimulou. Aí o coração dele acelerou. Pum, 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 pum. Bateu forte. Você sabe o que representa o vinho na Bíblia? Fé, revelação. Quando o Espírito Santo entra em você, ele te dá a revelação da Bíblia, a revelação da palavra. A fé do Espírito Santo toma lugar em você, e ele é apto para abrir as dobradiças das Escrituras e revelar a você a glória de Deus. Aleluia. É isso que o bom samaritano tem feito comigo, com você. Eu era aquele homem, você era aquele homem, quase morto. Ele nos vivificou. Pegou ele, colocou em cima da sua cavalgadura, levou para a estalagem e disse para o hospedeiro: cuide dele para mim.
Deixou 2 dinheiro com ele. Eu vou te dar 2 dinheiro. Cuide dele. Se tu gastar mais, quando eu voltar, eu reponho para você. Aleluia. É Jesus, o nosso bom samaritano. É dessa maneira que nós temos que ser como Ele. Mas é necessário que a vida dele viva em nossas vidas. É preciso que Ele nos faz uma transformação. Aí nós teremos fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, conhecimento de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, piedade de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo. E logo então a pedra de coroa cobrará sobre o corpo e haverá uma ressurreição. Aleluia. Aqueles que dormiram em Cristo, Ele trará de volta. E nós que estamos vivos neste corpo, juntamente com eles, seremos transformados e entraremos num corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Subiremos com Ele para sempre. Consolai-vos aos outros com estas palavras, disse o Espírito Santo através de Paulo. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos ajude a sermos assim. Não é você, é Ele em você. Entendeu? Ele em você que faz isso. Simplesmente rende-se por completo. Entrega a sua vida. Deixe Deus conduzir você em toda a sua palavra. E você será abençoado. Amém? Aqui nós não temos aquele hino, né? Está pronto? Será que eu dou conta de cantar aquele hino hoje? Vamos cantar o 193, o nome de Jesus. O nome de Jesus, 193. É o nome dele que nós temos nas nossas vidas. E está no nosso sangue. Somos casados com ele. Temos o caráter dele. Por isso que nós somos diferentes, somos separados do mundo. Isso é verdade, não é mesmo? Vamos lá? Conheço o nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que é a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço o nome sempre incomparável, nele é o tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação.
és um nome sempre incomparável. Nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas. Nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Aleluia. Abrace esse nome. Abrace esse nome. De coração, de alma, de espírito, com todo o seu entendimento. Ame esse nome. Amém. Esse nome vai te levantar daqui uns dias. Antes de cair a primeira bomba atômica, primeira bomba de hidrogênio, primeiro foguete, Ele te levanta e te leva para um lugar de segurança, para o seu redil, aonde Ele tem preparado para estar a sua noiva amada. Isto é a verdade. Podemos ver os sinais e os brilhos e a luz vermelha de sua vinda. Está provando, Deus está vindo para um povo. Não brinque com Ele. Não brinque de igreja, não. Não brinque de crente, não. Quando você tiver as suas indiferenças com seu marido, com seus filhos, com sua família, não despica no seu marido, nos seus filhos, na sua mulher. Coloque as suas diferenças na cruz de Cristo. Aleluia. É lá que você deve. Joga aos pés dele. Ele te confortará. Ele te abençoará. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos dizer, Jesus. Todos, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Diga, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Aqueles que nos assistem, nos têm notificado, né, através da internet. Não sei se esse microfone fica no vai e vem. Cláudia e Alzerina está de camarote assistindo em casa. Zanira e Gisele, Valmor e Zíbia, Sebastião e Risoneite, Jefferson, Liane e Tudeia, né? E Salomão, Silene, Maria Isabela, Celiette, Epitassolândia, né? Lá em Epitassolândia, Rosilene Santos e Francisca Paiva. E aqueles que não notificou. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e a nós também aqui. Deus continue nos abençoando. Oremos. Pai Celestial, leva-nos em paz sob essa atmosfera aconchegante de sua palavra. Deixe-nos deitarmos em paz e levantarmos em paz e estarmos com essa paz eterna em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 8 horas, amém? Deus abençoe, abençoe o outro, estamos terminados, amém. Sobre
sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele